Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula, de indicadores em segurança e saúde no trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal que ensina aprende aqui no YouTube. Essa é a nossa segunda aula falando aí sobre indicadores, e especificamente nessa aula eu vou apresentar para vocês um tema, e uma metodologia, para se levantar alguns indicadores de segurança e saúde no trabalho. Quando a gente fala sobre sistemas de relatos, ou indicadores em segurança e saúde no trabalho, a gente fala sobre indicadores em segurança e saúde no trabalho, nós temos aí umas metodologias, uma forma de levantar esses indicadores, é o chamado aí sistemas de relatos, E apesar do nome aí parecer simplório, é uma prática extremamente eficaz, para levantar aí alguns indicadores e números referentes à segurança e saúde do trabalho. O sistema de relatos, ele surge em conjunto, com a aviação civil, Então, na aviação comercial, aí, na aviação civil, foi criado esse sistema de relatos que basicamente é utilizado aí na tentativa de levantar possíveis incidentes, quase acidentes, e também fazer um monitoramento desses eventos. O sistema de relatos ele surge juntamente com uma prática chamada MedWash, da FDA americana, que é a Food and Drugs Administration, que é semelhante à Anvisa, no Brasil. Um medicamento lá nos Estados Unidos ele tem que ser passado ali para aprovação da FDA, algum medicamento e alimento também, na FDA, para que seja aprovado para sua utilização. E aí eles criaram essa MedWash, que é uma técnica aí que a gente observa que é bem semelhante ao sistema de relato, que já é usado na aviação civil há algum tempo, e consequentemente eles conseguiram levantar alguns indicadores. O sistema de relatos, então, ele é utilizado principalmente na área da aviação, médica e também em plantas nucleares, em indústrias nucleares, justamente por causa da complexidade, da atividade produtiva, e, consequentemente, da atividade de trabalho. Quando a gente fala sobre o sistema de relatos, tudo vai depender de um planejamento dos profissionais da saúde e segurança do trabalhador. Por isso que é fundamental, vocês terem uma equipe aí de trabalho, seja um SESMIT ou até mesmo uma empresa que tenha somente o técnico em segurança do trabalho, que ele monte ali a sua equipe, mediante a uma CIPA, a designados, a supervisores e gestores na área de produção, que eles sejam também treinados ali e capacitados na segurança e saúde do trabalho. Lembre-se, que o técnico em segurança do trabalho, ele não deve atuar sozinho, ele não tem como ele atuar sozinho. E a segurança do trabalho, ela é uma atitude, proativa, é um trabalho de todos. Então, a gente vai observar algumas práticas aqui do sistema de relatos que deve orientar ali todos os envolvidos em relação aos acidentes que acontecem, por dia da semana, Então, as estatísticas ou os indicadores vão traçar quais são os dias da semana mais prováveis de um acidente, Então, a gente pode observar ali, por exemplo, uma segunda-feira pela manhã, justamente porque o trabalhador passou ali durante o final de semana descansando, ele acabou tirando um pouco o foco, do trabalho, a atenção do trabalho. Na segunda-feira de manhã, quando ele vai ligar o equipamento para trabalhar, ele pode se acidentar. Então, neste momento aí, o que o técnico de segurança pode realizar, juntamente com todos os envolvidos, é uma prática de DDS, o diálogo diário de segurança, para que justamente a liga ali, cria uma atenção novamente a todos os envolvidos, justamente para buscar um foco nesse trabalho. Outra coisa que pode ser levantada através do sistema de relatos são a hora do dia, Então, que horário que realmente acontece os acidentes, juntamente com o turno de trabalho. Então, lá durante o expediente, o trabalhador ele entrou às 7 horas da manhã e vai sair às 4 ou 5 horas da tarde. Percebam, que haverá ali um declínio, um decrescente na atenção do trabalhador. Porque, afinal de contas, está chegando o horário de ir embora, ele está pensando
do que ele vai fazer à noite, se ele vai passar para buscar a esposa no trabalho, o filho na escola, ou se a esposa vai buscar o marido no trabalho também. E essa relação da hora do dia, né, é muito importante também para que não ocorra um acidente de trabalho, né? Então, a hora do dia, geralmente no final do turno, no final do expediente, é uma possibilidade também, juntamente com o turno de trabalho, de apresentar ali algum indicador de segurança e saúde do trabalho que está numa situação grave, iminente de ocorrer um acidente. Uma outra prática, né, é levantar também o tipo de tarefa, né, separando aí, por exemplo, o trabalho por um trabalho produtivo, né, que pelo próprio nome diz, né, que é a área de produção, um trabalho operacional, né, então, por exemplo, um trabalhador ali que atua na área de logística da empresa, né, como empilhadeira, como abastecedor de linha, né, fazendo a utilização ali, por exemplo, do almoxerifado, são atividades operacionais da empresa, né, que eles vão operacionalizar a atividade. Então, esse trabalhador dificilmente, né, ele vai se acidentar por causa da atividade dele, mas não quer dizer que ele está imune ao acidente de trabalho. Então, por isso que é bom a gente conhecer, né, o tipo de tarefa e atividade. E também nós temos os trabalhadores administrativos, que muitas vezes a gente associa que o risco é baixo, o risco é ínfimo, mas também existe a possibilidade de um acidente de trabalho. Afinal de contas, o técnico de segurança tem que observar esses indicadores e, através do sistema de relatos, vocês vão conseguir identificar possíveis causas de acidente e também fazer a previsão desses acidentes. O sistema de relatos, né, conforme eu já disse aí no início da aula, ele é um método preventivo, né, que com certeza vai atuar de maneira proativa nos possíveis acidentes, né? Então, a intenção do sistema de relatos não é basicamente agir depois que o acidente aconteceu, mas sim a prevenção antes que ele venha a ocorrer. Também é legal a gente levantar, né? É fundamental a gente levantar as situações de rotina e também aí as situações de emergência, porque são trabalhos, né? Quando a gente entra numa empresa, né, tem situações que são rotineiras, que são habituais, e nós temos situações que não são rotineiras, que elas podem se tornar emergenciais. E para isso, né, a gente deve treinar os trabalhadores, tanto nas situações de rotina como nas situações de emergência, para que não haja possíveis acidentes durante a execução dessas atividades, sejam atividades produtivas, rotineiras do dia a dia, e também situações de emergência, né? Eventualmente ali pode ter um vazamento de amônia, um início de incêndio, né? Uma proliferação de um incêndio. Todos os trabalhadores envolvidos ali vão tentar se evadir do local, sair ali do local e podem causar um outro acidente. Então, as situações de emergência também devem ser identificadas através dos sistemas de relatos. E ainda nós temos aí os agentes causadores, né, dos acidentes. Quando a gente treina ali a prática de investigação de acidente, vai chegar ali o ponto que a gente vai chegar nos agentes causadores, e esses agentes causadores nada mais são ali do que os fatores determinantes, né, ou contributivos para que viesse a acontecer o acidente. Então, o agente causador, ele deve ser levantado também através do sistema de relatos, para que haja ali uma provável, né, um plano de ação para eliminação, neutralização desse agente causador, desse risco ambiental presente ali no ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre o sistema de relatos, né, nós temos que identificar primeiramente quais são os requisitos legais a serem observados. Então, nós temos ali, primeiramente, monitorar o atendimento das NRs, outros aspectos legais pertinentes, né, são fundamentais aí para a gente implantar os indicadores de segurança e saúde do trabalho. Se eu tenho lá no ambiente de trabalho, né, uma prática que envolve eletricidade, trabalho em altura, né, ou espaço confinado, eu tenho que observar lá a NR10, a NR35, né, a NR33, para observar se o trabalhador está seguindo todos os procedimentos daquela NR. Então, os requisitos legais, eles servem como base, né, para a gente criar indicadores aí de segurança e saúde do trabalho. E também
ampliando aí a atuação da CIPA, né, especificamente porque, como eu já falei diversas vezes, né, a CIPA ela vai auxiliar o SESMIT, né, a CIPA no aspecto aí de contribuição, né, são trabalhadores envolvidos, né, na participação da prevenção do acidente de trabalho, né, tanto nos acidentes como doenças ocupacionais. Portanto, a CIPA, através de ampliar aí os requisitos legais, pode também ser treinado pelo técnico de segurança do trabalho a observar situações de risco grave e iminente ao trabalhador e, consequentemente, também observar se existe um atendimento aos requisitos legais ali da norma. Outra parte do sistema de relatos é o compromisso, né, o comprometimento da alta direção. Toda vez que a gente fala sobre metodologias de investigação de acidentes, metodologias de indicadores de segurança e saúde do trabalho, é fundamental que a alta direção faça parte desse monitoramento. Afinal de contas, né, não adianta a empresa ali ter um discurso de prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e no dia a dia, né, ela negligenciar situações de risco ambientais. Afinal de contas, né, a gente sabe que a empresa contrata o técnico de segurança do trabalho para atender, né, primeiramente, né, de maneira primária, aí, atender uma exigência legal da NR4, que fala sobre a necessidade da contratação de um técnico de segurança do trabalho. Na sequência, né, depois que ele criou ali o hábito de contratar o técnico de segurança do trabalho de modo obrigatório, deve-se observar que existe relevância no trabalho do profissional da segurança do trabalho e que, consequentemente, a empresa deve ouvi-lo, deve chamá-lo para apresentar ali os seus indicadores, né, e ainda, né, fazer, conforme necessidade, fazer cobrança à alta direção para a melhoria do processo produtivo, orientação e, consequentemente, mostrar para a empresa que existe um sistema de relatos, indicadores que tratam ali sobre a segurança e saúde do trabalho e também mostrar, obviamente, o seu trabalho, né, para que, afinal de contas, aquele velho ditado, né, quem não é visto não é lembrado. Então, a alta direção, ela deve, né, ter ali um dia específico ou a cada 15 dias uma reunião específica com os profissionais da segurança do trabalho, mostrando o comprometimento da empresa, dos seus diretores, dos seus acionistas com a saúde e segurança dos seus trabalhadores. Nesse compromisso, né, deve ser estabelecido, por exemplo, uma reunião de análise crítica, né, de maneira regular, conforme eu citei, a cada 15 dias, por exemplo, uma vez por mês, pelo menos para observar situações de risco grave e iminente, no qual os trabalhadores ali estão envolvidos, e também observar, né, se a análise crítica, né, se ela, através de uma análise crítica, o que pode ser feito para melhorar aquela atividade. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu tive um primeiro contato em uma empresa que eu trabalhava. Eu mostrei um vídeo de uma atividade para um gestor, para um diretor de uma empresa. Ele olhou aquela atividade e falou: Nossa, que trabalho cansativo, né? Deve ser penoso essa atividade, né? É, Coitado desse trabalhador que realiza essa atividade. Ele se sensibilizou com aquele vídeo, né? Até o momento que eu falei, olha, essa atividade, ela é aqui no setor tal da sua empresa. Ele ficou perplexo, ele não acreditava que acontecia aquela situação, né? E até o momento que ele colocou ali os seus EPIs e foi comigo lá na área para conhecer aquela atividade. Então, por mais que você seja ali o proprietário da empresa, o diretor, no caso ele era um diretor, CEO aí, né? Ele era um diretor da empresa que foi contratado, mas ele não conhecia as atividades, ele vivia no meio burocrático, no meio de indicadores, evidências, aspectos financeiros. E a gente tem que entender, né, obviamente, que esses presidentes, que essa alta direção, ela está envolvida diretamente com essas críticas, né, com esses processos críticos, mas ele não pode, né, não conhecer as atividades da empresa, né, e ele estava ali há alguns anos já trabalhando, ele não conhecia, né, aquela determinada atividade. A partir do momento que ele conheceu aquela atividade,
Isso favoreceu muito um plano de ação para substituir o processo produtivo, para melhorar o processo produtivo, né? E aí isso ajudou certamente o meu trabalho como profissional da segurança e saúde do trabalhador e melhorou as condições de trabalho dos trabalhadores envolvidos naquela área, tá bem? Então, através do sistema de relatos, através dos indicadores aí de segurança e saúde do trabalho, percebam, né, que haverá ali uma necessidade de comprometimento, compromisso e participação efetiva da alta direção, seja dos acionistas, presidentes, seja dos diretores envolvidos. Ainda, né, a alta direção deve participar de ações de segurança e saúde do trabalho de maneira ativa, né, não simplesmente ali aparecer na posse da CIPA, não simplesmente ele aparecer durante o processo eleitoral para votar e ir embora, né? Mas o presidente da empresa, o dono, o acionista, a alta direção, ele deve saber do que se passa na saúde e segurança do trabalho e também cobrar resultados dos profissionais da segurança. Afinal de contas, é ele ali, o homem da linha de frente, né? O profissional da linha de frente que vai coordenar a segurança e saúde do trabalho. Ainda deve ser utilizado indicadores proativos e reativos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para embasar decisões. Quando a gente fala sobre indicadores proativos, a gente está pegando ali situações e relatos dos trabalhadores de queixas do ambiente de trabalho. Esses indicadores proativos, eles servem, então, para mostrar ali que algo não está muito legal, que não está muito bem. Agora, quando são indicadores reativos, geralmente são baseados aí em situações que já ocorreram, né? Por exemplo, um acidente de trabalho. Nós tivemos 5 acidentes de trabalho no mês de outubro de 2019, por exemplo. E esses 5 acidentes de trabalho são ações reativas que são tomadas, né? São números reativos de uma situação que já aconteceu. Então, de maneira proativa, né, deve-se prevenir que esses acidentes não venham novamente a ocorrer. Afinal de contas, a gente está trabalhando com prevenção e sempre a gente deve procurar ali diminuir, né, os indicadores negativos da empresa e, consequentemente, os indicadores que tratam ali sobre a segurança e saúde do trabalhador, do impacto que pode ocorrer na vida dos trabalhadores. Quando a gente fala sobre identificação dos perigos, né, a gente tem os tradicionais ali, chamados também de rotineiros, né? Então, deve-se desenvolver um programa formal de reportes, né? Quando a gente fala reportes também, é uma palavra que não tem uma definição muito específica aí, quando é traduzida para o português, mas também é chamado de feedback ou devolutiva, né? Quando a gente fala sobre uma tradução aí ao pé da letra, né? Então, o que é essa devolutiva? A gente vai ver através do sistema de relatos que os trabalhadores envolvidos, eles podem ali se identificar, né? Eles podem relatar, apresentar uma devolutiva ao técnico de segurança do trabalho, aos membros do SESMIT, e esses profissionais vão ter que adotar ali medidas, né, de mitigação, de neutralização, de eliminação do risco ambiental. Além de desenvolver esse programa de modo formal, né, a gente deve também analisar as informações contidas na análise preliminar de riscos, né, a famosa APR. Percebam que não existe um comprometimento de só profissionais da segurança e saúde do trabalho realizarem a APR. Todo trabalhador treinado e capacitado em atividades complexas, como, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, NR10, NR18, a utilização de máquinas e equipamentos, eles precisam, né, conhecer a APR e relatar ali e deixar, né, realizar uma APR para que isso sirva de indicativo e provável ali risco ocupacional para que os técnicos de segurança do trabalho também tenham, né, uma praticidade em trabalhar em conjunto com os demais envolvidos. Então, quando a gente fala sobre a EPR, naturalmente a gente vai precisar treinar os trabalhadores, sejam eles na integração, sejam eles no dia a dia, sejam eles especificamente em cursos de reciclagem desses trabalhadores. Então, a análise preliminar de risco é um remédio aí para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Também deve-se conscientizar, né, sobre a importância da correta utilização da PR, né, seja no que diz respeito ao seu preenchimento, e também, né, em criar protocolos
para que a PR seja assinado pelos trabalhadores, né? Isso como uma forma de resguardar, por exemplo, a atuação profissional do técnico de segurança do trabalho. Eu ouvi uma história certa vez aí de um conhecido meu que atua na área de segurança e saúde do trabalho, que houve um acidente ali, uma queda, né, no trabalho em altura, e o trabalhador, né, ele foi hospitalizado e infelizmente ele chegou a óbito, faleceu devido à queda, né? Em um acidente de trabalho que poderia ter sido evitado e tudo mais se houvesse um preenchimento correto da PR e uma observação, né, com risco de trabalho. E para surpresa daquele profissional da segurança do trabalho, a PR estava ali semi-preenchida, vamos falar assim, né? Ele começou a detalhar ali os riscos ambientais, os EPIs a serem utilizados, mas a PR não tinha sido assinada pelo trabalhador, não tinha ali os métodos de prevenção do risco, né, para queda. E quem me garante, né, que o trabalhador estava utilizando, né, os equipamentos de proteção individual e coletiva para o risco. Então, após o acidente, né, o técnico de segurança pegou ali a PR para olhar, né, o documento para avaliar e percebeu que o documento não estava assinado, ele estava semi-preenchido, né? Então, era um documento sem serventia alguma, tanto para proteção administrativa da empresa, inclusive judicial, mas também era um documento que ele foi inutilizado, porque afinal de contas o acidente já aconteceu, né? E o trabalhador ele não está mais ali para assinar aquele documento. Então percebam, né, que conscientizar a importância correta do uso da PR vai desde a sua do seu correto preenchimento, também como uma forma, né, um mecanismo de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, né, e otimizar naturalmente o uso da PR, né? Eu trabalhei numa empresa que somente os técnicos em segurança do trabalho preenchiam, né, abriam aí o que a gente chama de APR, né, ou permissões também de trabalho, né, essas chamadas PTs, né? Tanto a PT como a APR, ela serve basicamente para a gente orientar o trabalhador que existe risco na atividade e monitorar aquele risco, né? Então a gente abria a APR, né, e fechava a APR, né, durante o dia. Teve uma semana, né, que teve manutenção na empresa, eu passei a semana, né, realizando abertura e fechamento de APR, abertura e fechamento de permissão de trabalho. Eu não fiz outra coisa na empresa durante aquela semana, porque era uma semana de manutenção, e eu passei a semana fazendo isso, né? E obviamente, né, que o meu trabalho acabou atrasando o trabalho dos demais. Afinal de contas, eu era único ali naquela empresa, e a partir do momento que eu levei essa informação para os meus gestores, para o meu gerente de RH, para o diretor industrial, eu observei, né, que é um checklist a ser apresentado, né, e eu orientei que todos os profissionais envolvidos poderiam passar por um treinamento de preenchimento dessa PR. Obviamente que eu faria ali um monitoramento, né, uma observação se existiria um risco adicional, né, ao não preenchimento dessa PR, né, ou essa liberação de trabalho. Então percebam que quando a gente otimiza, né, o uso da PR, obviamente a gente ganha também profissionais ali para fazerem parte da nossa corrente aí de prevenção de acidentes de trabalho. E por último, né, nós temos aqui a identificação dos perigos da organização, né, seja ali os chamados riscos que são habituais, né, no ambiente de trabalho da empresa. Serve-se também para avaliar a posição do serviço do SST no organograma da empresa, né, se ele realmente tem relevância, se ele é importante, ou se ele simplesmente está ali para cumprir, né, um papel legislativo, uma obrigação, também atender uma legislação. Então, quando a gente observa, né, essa exposição de serviço do SST, isso serve até para a gente, enquanto profissionais da saúde e segurança do trabalhador, para observar se a gente tem relevância no processo. Nós sabemos da importância do nosso trabalho. Entretanto, a gente tem que fazer uma autocrítica, uma avaliação, uma reflexão no dia a dia e perceber se há um encaixe realmente ali com a empresa, né? E a gente tem duas medidas, né? Ou primeiramente mudar
aquela situação, né? Ou tentar ali procurar uma atividade melhor para a gente. Afinal de contas, não é interessante para a gente, enquanto profissionais, permanecer numa empresa no qual a gente não tem uma perspectiva de crescimento ou tampouco uma perspectiva de realizar o nosso trabalho de modo coerente, né? Isso é, certamente não é profissional e também gera muito impactos aí à nossa saúde mental, né? Então, neste momento que a gente faz uma autorreflexão, uma autoanálise aí do nosso trabalho, a gente observa se o nosso trabalho tem relevância ou não naquela empresa. A gente sabe da importância do trabalho, da segurança do trabalhador, né? Segurança do trabalho, do profissional da segurança do trabalho, só nós sabemos o quanto a gente estuda, o quanto a gente se dedica para simplesmente ficar dentro de uma empresa fornecendo EPIs ou realizando treinamentos, né? A gente também tem que ter uma atuação prática no dia a dia e se sentir bem profissionalmente. Aí vai, obviamente, né, do trabalho e da situação de trabalho de cada um. Na sequência, né, desenvolver meios para minimizar ali as pressões com relação ao tempo na realização da tarefa. Afinal de contas, a gente sabe que existem pressões aqui do ponto de vista, né, da ergonomia ali que vão impactar na relação social, nas habilidades sociais do trabalhador, e tudo deve ser observado através desse sistema de relatos. A gente vai observar e vai mostrar para vocês como esse sistema de relatos pode contribuir para a criação de indicadores. E, na sequência, né, capacitar as chefias para a gestão de pessoas. Essa preocupação, né, maior aí da segurança e saúde do trabalhador é como gerir pessoas. Por isso que a gente foca tanto, né, na questão da observação aí no crescimento profissional dos técnicos de segurança do trabalho em gerir pessoas. A gente, enquanto profissionais da segurança e saúde do trabalho, nós temos como uma característica principal gostar de pessoas, ver as pessoas bem, voltando para suas casas, chegando bem ao trabalho. Ninguém deseja trabalhar como técnico de segurança do trabalho simplesmente para ter uma ocupação. A gente geralmente, né, todos os profissionais que eu conheço aí que atuam e que são profissionais bem-sucedidos, eles atuam nas suas respectivas empresas porque eles gostam de prevenir e, consequentemente, eles gostam das pessoas, né? Então, gestão de pessoas, a gente vai precisar orientar também supervisores que são tão focados em números, em dados, em indicadores, que eles esquecem de olhar, né, os seus trabalhadores. Então, a gente precisa criar essa capacidade de também de treinar as chefias para que eles façam a gestão dos seus trabalhadores, a gestão das pessoas. Se preocupem com situações simplórias, né? Por exemplo, relatos de trabalhadores que reclamam ali que a máquina está muito quente, que a máquina está eventualmente ali soltando um pouco de óleo no chão, e isso está se tornando um fator habitual. E o chefe, né, o supervisor ali da empresa, ele escuta esse relato e não passa para o técnico de segurança. Ele não abre uma ordem ali de serviço para uma manutenção, por exemplo. E essa atividade vai se tornando frequente, vai se tornando algo habitual. Até o belo dia que a máquina ali resolve acionar, né, resolve funcionar e acaba gerando um acidente de trabalho grave aquele trabalhador que diversas vezes apresentou relatos que a máquina vinha, né, superaquecendo, apresentando falhas ali nas suas paradas de emergência. E aí o supervisor, né, o chefia, o supervisor daquela área, vai lembrar que diversas vezes ele foi orientado, né, ele foi informado pelo trabalhador que a máquina apresentava problemas. E aí a preocupação era tanta, né, com dado, com produtividade, e acabou deixando em segundo plano a vida do trabalhador. Sistemas de relatos vão servir também para a gestão da segurança e saúde do trabalho, né? Geralmente, quando a gente conversa com trabalhadores, né, existe uma preocupação grande dos trabalhadores envolvidos por situações que tenham possibilidade de acidentes, né? Primeiramente, porque nós temos como um fator tradicional na nossa cultura que a gente tem o medo da ação disciplinar, né? Quando a gente está dentro da escola, lá desde criança, se a gente
é pego conversando com o colega de lado, se a gente é pego ali mexendo no celular ou olhando qualquer outra coisa ali que não seja aula, professores mais tradicionais ali tinham o hábito de tirar o aluno da sala, né? E no trabalho, o trabalhador ele acaba carregando, né, essa prática, carregando essa situação, então ele tem um medo, né, de informar, ele tem um medo das ações disciplinares, principalmente se ele é colocado em situação de risco. Então, para ele, aquilo é uma situação normal, né, que vai fazer compreender aqui a segunda parte da aula, né, a aceitação do que o risco faz parte do trabalho, né? Vejam aqui, por exemplo, esse andaime, chamado aí de andaime fachadeiro, né? Porque faz parte da fachada de uma empresa. O trabalhador ele está aqui a metros, né? A centímetros, na verdade, de um fio de alta tensão, né? E para ele, né, existe ali uma aceitação, né? Que o risco faz parte do trabalho. Então, com medo de ação disciplinar e aceitação do risco, ele sabe que existe uma voltagem ali, ele sabe que aquela situação ela é perigosa para ele. Percebam que existem pessoas abaixo aqui que não teve um isolamento específico daquele ambiente, né? Então, uma queda de qualquer produto aqui, de qualquer ferramenta de trabalho pode gerar um acidente maior, né? Então, para ele, né, para o trabalhador que está ali em cima, aquele risco faz parte do processo. E a gente, enquanto técnico de segurança do trabalho, a gente consegue identificar que existe um risco grave, aqui uma situação grave iminente, né, de risco de ordem elétrica, né? Temos trabalhadores aqui envolvidos, tem carros aqui que certamente podem ser danificados, então a gente já bate o olho ali e sabe, né, através de uma foto, através de uma situação, que existe um risco naquela atividade. Mas o trabalhador, por não ter esse olhar prevencionista, para ele ali faz parte do processo e ele não vai me relatar para todos os envolvidos com medo, né, de eventuais aí ações disciplinares. Ainda, né, observa-se também falta de informação de como são usados os relatos. Então, para que que eu vou relatar uma coisa? Porque eu não sei para que vai servir, né? Então, é igual quando a gente está num restaurante ou a gente vai no comércio pela primeira vez, a gente é solicitado ali nosso RG, CPF, é colocado ali, por exemplo, um formulário para a gente preencher como a gente foi atendido. A gente sabe que aquilo ali é para melhoria, né, do trabalho ou buscar ali uma eventual reformulação no processo de trabalho, né, porque a gente foi orientado na hora de fazer esse relato, na hora de dar esse feedback. Mas nesse momento, que a gente está ali, a gente não percebe que se a gente colocar um relato ali, simplesmente assinar, a gente não sabe qual que vai ser a tratativa para isso no futuro, né? A gente não tem a gente não observa como isso vai se tornar ali benéfico para a empresa, porque às vezes a gente não vai retornar mais naquele restaurante ou naquela empresa, né? Mas se a gente for orientado para que o preenchimento daquele relato ali, daquele feedback, ele é simplesmente para melhorar o processo, a gente vai preencher ele, né, com maior boa vontade, se a gente estiver com disponibilidade de tempo ali. E a percepção, né, de fazer que o relato ele consome tempo é difícil, né? Elaborar um relato, né, ou simplesmente utilizar o sistema de relatos ali, tem que ser algo prático, rápido, né, que não vai demandar ali mais do que 2, 3 minutos do trabalhador, porque também, né, a gente observa que eles estão trabalhando, né, não vão ficar ali o dia inteiro preenchendo um relatório, né, apresentando uma observação. E também, né, entender que é fácil, é prático ser preenchido um relato aí que vão servir de indicadores de segurança e saúde do trabalho. Para que haja ali, né, um princípio do sistema de relatos, né, do Air Safety Report System, né, que é o que a gente citou ali no primeiro slide, que vem da aviação civil. Primeiramente, eu tenho que ter confiança, né, em saber que eu vou relatar algo para o técnico de segurança, para a empresa, e que não vão ser usadas, né, contra quem está relatando, né, para que haja ali, não existe uma punição, né? Então, quando a gente fala em confiança, em relação de confiança, a gente só consegue traçar essa confiança com quem está, com os trabalhadores, quando eles aceitam ali participar de uma prática
que isso não seja usado contra, né, quem está relatando. Na sequência, né, facilidade para relatar, né, um formulário disponível que fique ali próximo dos setores, né, não adianta nada a gente ter esse sistema de relatos e o formulário de preenchimento ficar lá guardado na sala do gestor ou na sala de segurança do trabalho. Porque, como eu falei, né, eles não querem ter uma punição e eles querem, às vezes, até garantir ali um anonimato, né, conforme a gente vai ver aqui. Esses sistemas de relatos, eles servem para observar ali que o formulário fique disponível com o próprio trabalhador. A gente deve também observar, né, que durante a implantação desse sistema de relatos para criar os indicadores, o fundamental é agradecer a todos os envolvidos, né, porque nós temos uma prática que é natural do brasileiro, a sensação de ajudar, a gente gosta de ajudar, a gente tem essa prática, né, de voluntariado, né, e o brasileiro, ele geralmente ele gosta de fazer o bem, né, então, preenchendo ali um relato no qual ele vai observar que os acidentes de trabalho podem deixar de acontecer, né, então a gente tem que agradecer os trabalhadores sempre que a gente ficar sabendo ali, levantar que um trabalhador ele criou esse sistema de relato, ele contribuiu, né, através de um agradecimento, né? Eu não preciso ali, obviamente, é, dar um brinde para ele, uma caneta, porque ele participou, porque ele teve uma ideia, né? Isso eu acho que é até ruim nesse sentido, mas simplesmente um obrigado, um aperto de mão, né? Isso ajuda, fortalece ainda essa sensação de ajudar. Quando a gente fala ainda sobre essa situação, né, nós temos ainda a promoção e a motivação, né, que deve disseminar informações em murais e reuniões. Nessa perspectiva, né, de observar a promoção e a motivação, né, disseminando informações em murais e reuniões. Então, toda vez que a gente tiver um sistema de relatos, né, ou essas situações, eu posso colocar essas informações em murais e apresentar também em reuniões. Afinal de contas, todo mundo deve gostar, né? De observar que foi levantado, né, aquela, aquela crítica, aquele relato, e ser debatido em uma reunião, né, para que haja melhoria, né? E após, obviamente, aquela melhoria, apresentar isso em mural a todos os trabalhadores envolvidos. Afinal de contas, a gente promove a segurança do trabalho e motiva que mais trabalhadores participem. O retorno, né, que é chamado de feedback também, né, para a alta direção, para os setores de segurança do trabalho e para todos os próprios trabalhadores, para apresentar que o sistema de relatos está funcionando. A gente observa, né, que os trabalhadores envolvidos, eles devem certamente ali participarem, né, do processo, né, e todos ali vão gostar de ter um retorno quando as suas práticas são seguidas, né, ou são levadas em consideração. Diferentes relatores, né, geralmente quando a gente pega uma situação de um risco de ambiente de trabalho, mais do que uma pessoa vai apresentar é, vai apresentar ali um relato, né, de uma situação de um risco grave iminente. E aí, quando a gente começa a pegar diferentes relatos, né, diferentes indicadores, a gente observa que os trabalhadores envolvidos naquela atividade, né, geralmente conseguem perceber riscos em outras atividades. E essas outras atividades, elas vão servir como base, né, para você, técnico de segurança do trabalho, para você que está agindo de maneira proativa, né, a identificar o risco, né, de uma maneira até mais prática, mais rápida. Afinal de contas, o trabalhador que está envolvido no processo, que está ali no dia a dia, ele vai conseguir mostrar para você. Então, a gente aprende muito com os trabalhadores, porque, afinal de contas, ninguém conhece mais do trabalho do que o próprio trabalhador. Tá bem? E também deve-se assegurar ali a confidencialidade, né, o anonimato, sem rastrear quem foi o trabalhador que escreveu. Afinal de contas, quando a gente prega ali, a gente observa uma imparcialidade nessa avaliação, os técnicos de segurança do trabalho, eles devem assegurar que o trabalhador não será punido e também
não chegará, né, ao seu gestor ali que o trabalhador criou um relato sobre uma situação de risco naquele ambiente. E múltiplos meios de realizar esse relato, né, seja manuscrito, né, escrito ali, verbal, né, como é o caso da construção civil, por exemplo, né, às vezes tem trabalhadores que não sabem escrever, ou que simplesmente pela prática, né, pelo trabalho ali ser um trabalho pesado, né, geralmente eles estão ocupados com outras práticas, né, e eles preferem relatar. Então, você pode, enquanto técnico de segurança do trabalho, obviamente que nesse momento não haverá a confidencialidade, né, nem o anonimato, mas através de relatos verbais você consegue, enquanto técnico de segurança, filtrar situações ali de possíveis acidentes. Então, também pode ser feita uma prática eletrônica, né? Hoje a gente acompanha aí o crescimento do uso da tecnologia na segurança do trabalho e, por exemplo, o técnico de segurança pode ter ali um contato eletrônico, né, com os trabalhadores através de um formulário, né, eletrônico, os trabalhadores relatam as situações de acidentes. Então, os sistemas de relatos são nada mais do que situações que vão ter um registro de situações de falta de segurança. Então, nós temos aqui, né, um formulário, conforme eu falei, ele é simples, né, ele é basicamente um documento ali preenchido com um xizinho, né, através de sinalizações, né, e o relato de incidentes, né, eles são apresentados, por exemplo, da seguinte forma, apresentando o local, né, em que local que aconteceu, a gravidade, se ela é baixa, média ou alta, né, para que haja ali uma preocupação maior em relação a um relato, né, de um provável incidente ou acidente de trabalho. Se foi tomada alguma ação imediata, né, sem o próprio técnico de segurança ou quem tomou essa ação, né, colocando ali a data e o horário, por exemplo, um trabalhador está lá naquele andaime que a gente viu na foto. O próprio trabalhador ali que viu aquele colega ali, aquele companheiro de trabalho, pôde ir ali e retirar os trabalhadores que estão ali abaixo, né, e solicitou, por exemplo, o pessoal que parou o carro ali embaixo para que sejam retirados os carros. Isso já é uma ação imediata que foi tomada. Obviamente que não tirou o risco maior da atividade, que é o trabalhador que estava ali no andaime, né, sem a devida proteção e próximo ao risco elétrico. E aí sim, né, pode ser descrito, né, conforme a gente viu ali na foto, né, trabalhador próximo das linhas, né, de elétricas, companheiros de trabalho envolvidos ali no processo abaixo, né, sem a devida proteção, automóveis estacionados, né, na frente da empresa, podendo ter danos aos materiais dos seus veículos, área de trabalho sem o devido isolamento. Então, tudo isso pode ser descrito para que haja ali um relato, né, para os técnicos de segurança do trabalho observarem essa situação. Observar as possíveis causas que levaram isso a acontecer, né, negligência, imprudência, imperícia, são causas prováveis aí. Qual a ação imediata, na opinião do trabalhador, e qual a solução definitiva, né? Obviamente que em algumas situações aí a gente não vai conseguir ter uma solução definitiva para aquele risco. O trabalhador ele vai precisar conviver com o risco, mas conviver de modo seguro. E também quem é o responsável, caso ele queira relatar ali, né, quem está envolvido para resolver aquele problema, resolver aquela situação. Então, o sistema de relato nada mais é do que um documento que registra situações de falta de segurança. Nós temos essa versão aí que eu vou deixar disponível para vocês aqui no slide, né? Que é a versão mais prática, mais usual. E também nós temos um formulário de relatos um pouco mais detalhado, né? Então, percebam que aqui ele é um documento formal da empresa, né? Eu tomei o cuidado aqui de tirar o logotipo da empresa, mas apresenta, né, por exemplo, informações sobre a ocorrência de acordo com a data, a hora, tipo de trabalho, o nome da pessoa, endereço, né, quem vai preencher aquele formulário, a data e o horário de recebimento, um telefone, caso você que é técnico de segurança queira entrar em contato com o trabalhador que preencheu esse sistema de relatos.
o local da ocorrência, né, onde foi, se foi numa estrutura, se foi numa rede, se foi num ramal do consumidor, se ele foi subir ali do jeito que ele foi subir num cesto aéreo, né, com a espora ali, que é uma prática geralmente de profissionais que atuam na área da eletricidade, né? Se foi um trabalho feito com escadas, quais foram as ocorrências que foram encontradas ali, né? As condições do tempo também, condições da tarefa. Então, tudo isso, pessoal, eu tenho que orientar o trabalhador para que se porventura, né, num trabalho aí que o trabalhador ele precisa pegar o carro da empresa e realizar uma manutenção no cliente, o técnico de segurança não vai junto, né? Mas aí o trabalhador ele pode apresentar quais foram os relatos ali para que criem indicadores de segurança e saúde do trabalho. E aí não deixa um espaço em branco ainda para o trabalhador descrever o que aconteceu, o que ocasionou a ocorrência, né, o que ele pensou na hora, tá? Isso ajuda muito a gente, enquanto profissionais prevencionistas, a montar, por exemplo, né, um kit de primeiros socorros para o trabalhador, uma bolsa de trabalho para que ele coloque ali as ferramentas dentro dessa bolsa de trabalho. Então, todas essas práticas, né, elas vão servir para a gente enquanto profissionais da segurança do trabalho. Eu atuei numa empresa do ramo da agroindústria, aí, da parte agroindustrial, na agricultura, e nós tínhamos ali os técnicos, chamados técnicos de pós-venda. Então, após a venda do implemento, após a venda do maquinário, ele visitava o cliente lá na fazenda. Então, ele andava quilômetros da empresa, né, até a sede da fazenda. Chegava lá na fazenda, ele via o maquinário que tinha um problema, que tinha apresentado algum defeito na sua execução, alguma ordem ali de manutenção, e ele tinha que pedir ferramentas para o proprietário da fazenda, né? Então, olha que situação nem um pouco profissional, né? Então, olha, o senhor tem uma chave de fenda aí porque a empresa que eu trabalho não me forneceu, né? É esse pensamento que passa, né? Essa transparência que passa. Ó, o senhor tem uma luva aí porque a empresa que eu trabalho não forneceu. Eu recebo, né, a luva para trabalhar lá na empresa. Agora que eu venho aqui no campo, eu não tenho luva, né? Então, são situações que a gente deve se prevenir até aí de situações, né, de práticas que vão comprometer o trabalho do técnico de segurança. Então, a gente observou essa situação através de relatos dos próprios trabalhadores e criamos duas maletinhas, né, duas bolsas, vamos falar assim, uma maleta somente com ferramentas para os trabalhadores, ferramentas que eram catalogadas, numeradas, que ficavam com os trabalhadores, né? Que no momento, se ele porventura eles fossem sair da empresa, eles tinham que devolver essa bolsa, era feito ali um levantamento, né, de se estava faltando alguma ferramenta, e obviamente, né, se estivesse faltando, a gente dava um prazo para o trabalhador observar se não estava dentro do seu carro, se ele tinha esquecido na sua casa aquela ferramenta, né, uma fita métrica, por exemplo, que é uma situação que a gente acaba utilizando no dia a dia. E o trabalhador, se porventura ele tivesse perdido ali, né, aquela ferramenta, isso podia ser descontado daquele profissional. Afinal de contas, é uma ferramenta de trabalho que deve ser utilizado exclusivamente para o trabalho, já que ele vai sair da empresa. A gente tomava as medidas adequadas ali, né? Na verdade, os profissionais, né, do almoxerifado que faziam ali um certo monitoramento dessas ferramentas, né? E a gente, enquanto técnico de segurança, a gente fornecia, né, um par de luva para aquele trabalhador, né, dois pares de luva, né, porque às vezes ele ia usar uma luva para fazer uma abertura, por exemplo, do tanque de combustível, né, ali, se tivesse algum vazamento, já ensopava a luva, ele perdia a luva, né, então a gente deixava ali dois pares de luva, um óculos de segurança, um protetor auricular, né, um creme dermal ali, um creme protetivo para aquele trabalhador e uma fita zebrada, por exemplo, né? Então eram situações que o trabalhador ia fazer uma manutenção no campo, uma manutenção na máquina e ele já atuava, né, de modo preventivo, né, tanto na sua atividade como também, né, sabendo que ele tinha recursos adequados para aquele trabalho. A implantação do sistema de relatos, então, ele passa primeiramente pelo comprometimento da alta direção, né, e a participação do trabalhador da linha de frente,
Vou começar aqui pelo o trabalhador da linha de frente, é o trabalhador que está ali, né? A gente utiliza muito essa palavra linha de frente aqui na área de qualidade, principalmente na área da ISO 45001, que fala sobre segurança, né? Gestão de segurança, saúde e segurança do trabalhador, né? Gestão de segurança do trabalhador. O trabalhador da linha de frente é o trabalhador que tem o primeiro contato com o equipamento, né? Ele sabe dos riscos operacionais, ele sabe toda e qualquer irregularidade, né, ocorrência que possa acontecer. Então, eu preciso que esse trabalhador participe, né, e apresente relatos de falhas na máquina, de falhas no processo, para que haja ali um bom indicador desses relatos. E quando a gente fala do comprometimento, o compromisso da alta direção, não é simplesmente chamar lá o técnico de segurança e apresentar que ele não está desenvolvendo o trabalho dele de modo adequado. Ele apresentou os relatos, ele apresentou os indicadores e a empresa não fez nada, não tomou nenhuma atitude, né? Então é fácil culpar o profissional da segurança do trabalho após que o acidente já ter acontecido, né? Mas não, o nosso trabalho, às vezes, ele não aparece, né? O técnico de segurança do trabalho, ele é muito acionado depois do acidente já ter acontecido, né? E depois do acidente ter acontecido, é melhor chamar o técnico de enfermagem, não o técnico de segurança, né? Obviamente que a gente vai atuar após o acidente ter acontecido, mas o profissional de segurança do trabalho, ele tem que fazer parte do processo de modo preventivo, não reativo, né? Não somente reativo. Então, quando a gente fala sobre o comprometimento da alta direção, a técnica de segurança do trabalho orientou ali a empresa a colocar uma proteção na serra circular. Ela apresentou relatos dos trabalhadores falando que a serra circular era necessária. Eles observavam ali que existia a possibilidade daquele disco ali da serra circular, né, ou da serra de fita, por exemplo, eles apresentaram relatos que tinham que colocar proteção. O técnico de segurança do trabalho levou isso para a alta direção, né, e falou, não, olha, agora a gente não tem orçamento, vamos trabalhando assim mesmo, né, essa proteção não é importante, porque a máquina eu já comprei, já veio assim, e foi deixando isso em segundo plano. Quando aconteceu o acidente, o trabalhador teve ali uma amputação de um dedo, teve um corte na região do antebraço, ou situações até mais graves, que houve uma projeção, né, desse disco da serra após o envelhecimento desse disco, não adianta chamar o técnico de segurança e culpá-lo pelo acidente, né? Ele apresentou por 3, 4, 5 vezes que existia, né, a possibilidade de um acidente e nada foi tomado, nada foi feito. Então, os sistemas de relatos, ele passa de ter um foco proativo, né, através da informação sobre prevenção de acidentes, a integração entre os trabalhadores e a equipe, né, de segurança do trabalho, né, ou às vezes a gente chama de equipe também, que é o único técnico de segurança daquela empresa, né, então é ele que faz parte da equipe da segurança do trabalho. Nós temos aqui o caráter obrigatório versus espontâneo, né, nós podemos criar um ambiente para que o técnico de segurança do trabalho oriente os trabalhadores, né, e certamente ele favoreça que eles participem de modo espontâneo e não obrigatório, né? Quando a gente fala sobre o caráter obrigatório, eu trabalhei numa empresa também que ela desenvolveu um sistema de pontos, né, e a partir do momento que o trabalhador ele apresentava uma solução, ele ganhava um ponto, né, para melhorias ali. E aí, quando ele chegava a um determinado número de pontos, ele podia pegar aquela quantidade de pontos e trocar por um brinde na empresa. Era uma prática louvável, boa, né, uma prática interessante, mas percebam, né, que às vezes ele vai falar simplesmente ali que tem uma ideia e a ideia é usar uma escada retrátil para o trabalho em altura, por exemplo. E aí nós estamos observando que o trabalhador ele tem uma ideia, essa ideia é interessante, é louvável, mas ele vai aguardar um determinado número de pontos para receber um brinde no retorno à sua ideia. E neste meio tempo, né, o trabalhador está em risco. O trabalhador está sofrendo um acidente de trabalho, porque pode sofrer um acidente de trabalho porque não foi dado ali
um mecanismo para ele realizar uma atividade específica. Então, esse caráter obrigatório e espontâneo deve ser bem observado, aí deve ser bem avaliado para colocar em implantação os sistemas de relato. E o embasamento, né, que um relato vai servir como embasamento para planejamento das ações de gestão de segurança e de saúde do trabalho. Durante a implantação desse sistema de relatos, explicar o objetivo e capacitar, né, treinar aí os trabalhadores, os usuários que vão relatar, né, vão apresentar ali prováveis situações de acidente de trabalho. O que relatar, né? O que deve ser relatado? Necessidade de adaptar procedimentos, problemas técnicos que vão comprometer a segurança e saúde do trabalho, a falta de procedimentos, às vezes, né? Às vezes a empresa não tem procedimento nenhum e aquele trabalhador já passou em uma outra empresa que tinha como prática, por exemplo, fazer um DDS, né? E essa falta de procedimento, né, daquela empresa que ele está atuando, ele sente falta e ele quer mostrar isso que pode ser uma oportunidade de melhoria para o técnico de segurança do trabalho. Ou ainda os quase acidentes, né, o chamado de incidentes ali. Esses relatos eles vão servir, né, para prevenção de um acidente maior, de um acidente de trabalho propriamente dito, né? E boas práticas, conforme eu falei, né? E lembrando que os acidentes não são o foco, né? O acidente de trabalho não é o foco do relato, né? O trabalhador quer relatar que teve um acidente. Olha, todo o técnico, né, daquela empresa, a empresa inteira ficou sabendo daquele acidente. Agora, se ele relatar que existem condições favoráveis para que o acidente vai acontecer, né? Isso certamente vai ser de grande valia a todos os profissionais envolvidos, sejam da segurança ou os trabalhadores ali, colegas dele de trabalho. Trazendo alguns exemplos aqui, né? No setor elétrico, faltas de procedimento. Não há procedimento para instalação de transformadores em uma rede compacta, né? Então, quando não há esse procedimento, isso foi relatado para o técnico de segurança, o técnico de segurança tem que procurar os envolvidos naquela instalação e criar um procedimento para que seja utilizado ali na instalação da rede compacta. Problemas técnicos, teve uma quebra de chave de liga e desliga, né, da energia ao ser manobrada. Se porventura essa chave for utilizada na sequência, né, como ela está quebrada, né, certamente haverá ali um problema técnico, uma situação grave, iminente de risco elétrico, de acidente com risco elétrico. Então, quando existe esse problema técnico, a empresa ela tem que tomar ali, obviamente, né, uma medida, né, em substituir essa chave que liga e desliga a energia. E certamente, quando a gente observa essas situações, a gente, enquanto profissionais prevencionistas, na nossa cabeça está muito fácil de ser feito, muito prático para ser feito. Mas aí, às vezes a empresa ela tem burocracias, né, de abertura de ordem, fechamento de ordem, para que justamente crie indicadores de quanto aquela manutenção está trabalhando, ou, por exemplo, acionar trabalhadores terceiros, né? E quando a gente escuta esses relatos, a gente recebe esses relatos de problemas técnicos, a gente tem que tomar uma atitude rápida, né, e não esperar, não aguardar muito tempo para que seja melhorado aquela situação. As boas práticas, né, por exemplo, que o trabalhador observou no setor elétrico, que o ramal multiplexado com neutro isolado usado em outra região é mais seguro e mais durável. Ele até colocou aqui entre parênteses, né, que, entre aspas, né, entre parênteses, né, que o fio neutro, né, o fio azul da cor azul, ele não gera choque no trabalhador. Então foi observado, né, que existe uma boa prática, né, e isso pode ser relatado também, né, para criar indicadores ali de segurança e saúde do trabalho. Outro exemplo, né, na construção civil. Um trabalhador relatou ali que o ato ele está abaixo do padrão. Então, o trabalhador usa, por exemplo, o martelo ao invés de usar uma marreta para bater o isolamento na ponta do vergalhão. Percebam-se, né, que ele tem a marreta e tem o martelo, né? Então, o trabalhador ele simplesmente está fazendo uma atitude que ele acha mais prática para o trabalho, né? E você, técnico de segurança, passou ali pela obra, nem observou isso. Aquele trabalhador que relatou essa prática, né, ele sabe que utilizar a marreta é melhor para bater o isolamento na ponta do vergalhão do que o martelo.
Mas você, enquanto técnico de segurança, né, pode ali passar um treinamento, passar um diálogo diário de segurança ou criar procedimentos para que seja só utilizado aquele equipamento específico para aquela atividade específica. O funcionário usa o cabo da ferramenta como alavanca e quebra o cabo. Então, a gente trabalha em uma obra, né, e observa ali que as ferramentas às vezes elas desaparecem, né, ou elas aparecem ali do nada, né, com o cabo quebrado, né? E aí a empresa ela tem um custo, né, que é invisível, que ela não percebe no dia a dia, não percebe ao longo dos meses, né, ao longo daquela obra, e alguém relatou que o funcionário está utilizando como alavanca aquele cabo de ferramenta. Então, naturalmente, ela vai acabar quebrando, e isso vai gerar um prejuízo para a empresa, ou ainda, né, um acidente pelo contato com a ferramenta sem o cabo. E a boa prática, né? 2 trabalhadores ao invés de um, no cesto da plataforma para segurar a telha metálica a ser colocado na fachada. Então percebam, né, que tanto na construção civil como no setor elétrico, né, vão existir as boas práticas e também vão existir atividades que podem apresentar ali um relato de um provável acidente de trabalho. Como relatar, né? E a gente tem que implantar tanto a situação verbal como formulários, né? O formulário pode ser eletrônico, direto para o responsável, para análise ou por escrito, ou ainda verbal, né? Em reuniões de segurança, no qual a gente se envolve ali com os trabalhadores, né? E colocam eles para relatarem situações de risco, diretamente ao técnico ou engenheiro de segurança, aos supervisores e à própria CIPA, né? Então, percebam aí que os relatos eles podem ser tanto verbal como formulários. Eu prefiro formulários, afinal de contas a gente cria indicadores através de formulários, através de dados, né, do que simplesmente verbais. Mas os verbais também podem ser colocados ali, né, dentro de um formulário para servir como indicador para o técnico de segurança durante a elaboração dos sistemas de relatos. Nós teremos ainda uma etapa de coleta, análise e encaminhamento, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas nesse momento a gente tem que determinar quem é o responsável, né, o membro da CIPA, o técnico de segurança do trabalho, ou um estagiário que pode ser colocado para realizar essa prática, né, determinando quem é o responsável para fazer a coleta desses indicadores, desses relatos. Manter uma periodicidade regular e frequente, né? Às vezes a empresa deixa uma caixa ali para deixar um relato, e a caixa ali ela fica até cheia de pó ali, guardada, né? E ninguém vai lá retirar os relatos, né? Vai tirar ali as práticas, né? O documento, né? O formulário que foi preenchido. Então isso pode acabar caindo no desuso, no esquecimento, e essa periodicidade ela deve ser regular e frequente, a cada 15 dias, a cada 20 dias, para que tenha um fluxo, né, de informação e tratativa dessas informações. Manter um arquivo eletrônico, né, se você pegar um relato lá que a gente viu preenchido, né, e depois jogar fora, isso pode servir, obviamente, né, que no momento vai fazer falta. Então digitaliza antes de mandar esse documento embora, né, antes de rasgar esse documento. Afinal de contas, né, a gente nunca sabe se a gente vai precisar ou não, né, daquele documento. Depois de ser tratado, obviamente que esse documento ele pode ser descartado, né, mas é interessante manter um arquivo eletrônico desse documento, buscando soluções para o risco identificado, integrando a equipe de segurança em outros setores, né? Então, fazer um encaminhamento aí através da solução desses riscos, né? Criando uma integração da equipe de segurança com os demais setores da empresa. Quando a gente fala sobre o fluxo aí de trabalho, né? Eu vou apresentar para vocês como que deve ser trabalhado, né? Então, nós temos aqui uma ocorrência de algum evento, né? Tá aparecendo um pouco pequeno aqui, mas depois a gente vai ampliar. O report, né, ou naturalmente um relato daquele trabalhador, daquele funcionário, e a gente pode, né, dar alternativa para ele, ou o reporte verbal, né, ou o relato ali através de um formulário. Se for o reporte verbal, né, o relato verbal, quem vai ouvi-lo, né, vai ser o membro da CIPA ou o técnico em segurança do trabalho. E aí esses profissionais vão preencher o formulário.
Na sequência, né, vão utilizar o formulário e vão depositar numa caixa coletora ali para chamado aí de checkbox, né, que vai ficar ali para arquivar todos os relatos. Esses relatos a gente vai coletá-lo depois, vai levar para a CIPA novamente, né, para todos os envolvidos da CIPA, e criar uma triagem para observar, por exemplo, se a informação está completa, se o relato é anônimo, se é possível contatar o relator para observar se precisa complementar os dados, né, durante a elaboração daquele documento. E se não for o caso, né, realizar um cadastro, categorizá-lo, eliminar, eliminar as identificações. Criar uma ocorrência de segurança, né? Então, esse ponto aqui vai servir como indicadores para você observar quantas ocorrências você tem na empresa, né? Quantos relatos você tem na empresa. Se o relato foi identificado, né? Apresentar um retorno ao funcionário que indicou, apresentando um feedback formal, né, trazendo ele para uma reunião da CIPA, trazendo ele ali no setor na sala da segurança do trabalho, né, para observar, né, para falar para ele, olha, eu recebi aqui o seu relato, muito legal, muito obrigado por participar, eu achei muito interessante, muito obrigado, continue participando. Esses são feedbacks formais que auxiliam o trabalhador e vão casar, né, vai de encontro com aquela situação que eu mostrei para vocês, de dar o feedback, né, e que o trabalhador vai apresentar uma sensação de ajuda, né, que ele ajudou aquele procedimento. Um encaminhamento, né, que pode ser para o setor ou unidade responsável, informando o setor de segurança, informando ali reuniões de segurança ou murais de boas práticas ali, e também informar a alta direção e demais setores da empresa. Então percebam o fluxo de trabalho que foi montado, né? Que eu vou passar aqui para vocês entenderem de modo maximizado. Então, toda ocorrência ela é tratada, né? Um reporte ali pode ser tratado através de preenchimento de um formulário, depois depositá-lo na urna, ou pedir ainda para o técnico de segurança do trabalho ou alguém da CIPA participar do preenchimento desse formulário. Percebam que a gente precisa de uma equipe específica, né? E que saibam preencher esse formulário, caso o trabalhador não faça esse preenchimento manual, né? Às vezes está ali no meio da fábrica, no meio da construção, e ele não tem como parar ali o seu trabalho para preenchê-lo. Então, você pode tanto ouvi-lo e depois preencher e depositar na urna. Depois vai ser feita uma triagem dos dados, e a preocupação da triagem é observar se as informações estão completas, se esse relatório está anônimo, né, ou não, e se pode ser feito ali um registro de formulários, né, e depois descartá-lo. Se for possível completar, né, aquele relato, né, identificando, obviamente, aquele trabalhador, para depois, né, criar uma ocorrência de segurança. Essa ocorrência ela vai ser encaminhada para o setor responsável, vai ser identificado e vai apresentar um retorno para o funcionário, caso ele queira se identificar, e apresentando o feedback formal de agradecimento. Na sequência, né, eu apresento ali a disseminação ao setor de segurança, apresento ali que o relato vai ser tratado através de uma reunião de segurança e também apresento para a alta direção para que todos os envolvidos façam parte ali da solução. Lembrando que surgiu de uma iniciativa de um trabalhador que recebeu o seu feedback aqui e foi parabenizado por isso. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né, só para a gente entender um pouco do funcionamento, né, de alguns indicadores e também, consequentemente, para a gente compreender, né, que essa prática ela pode ser implantada em todo e qualquer setor de segurança do trabalho. Agradeço a todos que acompanharam essa aula, agradeço a você que está assistindo essa aula aqui pelo YouTube também. Um forte abraço e até a próxima aula.